convidado a fazer parte desse exército. Quero meditar hoje com todos vocês nas Escrituras Sagradas, no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Êxodo significa saída. E no livro de Êxodo, no capítulo número 14, nos versos 13 e 14, nós vamos fazer uma leitura e esta leitura servirá como base para a nossa reflexão. Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Meus amigos, nós conhecemos muito bem a história que a Bíblia Sagrada nos conta acerca deste povo chamado povo de Israel. E também acerca do relacionamento deste povo com Deus. Mas eu gostaria de iniciar falando a vocês que depois de estarem como escravos por mais de 400 anos, em um país estranho, sendo guiados por pessoas estranhas, por pessoas nada amigas, o povo de Israel começou a clamar por libertação. Clamar por libertação. Eles eram escravos, eu lhes disse. Eles não tinham vontade própria. Eles, queridos, tinham apenas o direito de trabalhar e obedecer. Apenas este direito. Mas eles voltaram-se para Deus, o Todo-Poderoso. Preste atenção nisso. Eles clamaram ao Senhor, seu Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz assim, olha: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que você não sabe. Certo dia, o sonho de Israel se concretizou. Deus levanta um grande líder, um grande estadista chamado Moisés, e o envia para ser treinado para o dia D, o dia da vitória. Digam comigo, o dia da vitória. E aí, meus amigos, foi anunciado que o povo de Israel, vejam bem, os historiadores dizem que era mais ou menos entre 2 milhões de pessoas a 3 milhões. Sim, porque só os soldados eram 600 mil homens, não contando os velhos e não contando os menores de idade. E aí Moisés assume a liderança deste poderoso grupo de pessoas. E Moisés os desafia a uma caminhada. Moisés conclama a eles dizendo: olha, ninguém pode ficar de braços cruzados. Deus nos dará a vitória, Deus nos dará a libertação que sonhamos. Mas nós temos diante de nós ainda mais um desafio. Precisamos nos levantar, tomar uma atitude. Veja bem, se você puder, repete comigo: atitude. Meus amigos, Moisés influenciou aquele povo que acreditou nele, e Moisés começou a guiá-los, tirando-os do Egito para levá-los à terra de Israel. Era a promessa de libertação que eles haviam recebido de Deus.
Porém, o povo de Israel ainda permanecia acomodados. Eles se levantavam contra o seu líder, eles reclamavam da situação, mas eles não se dispunham a começar a caminhar, a pôr em prática o sonho que eles tinham. E aí então, Deus, Ele, para realizar o seu plano, quando Ele percebeu que as pessoas precisavam levar um choque para que elas se acordassem, Deus endureceu o coração de Faraó, do rei do Egito. Vejam bem, quando Deus tem um propósito, Deus faz as coisas incríveis. Sabe por quê? Primeiro, Deus endureceu o coração do rei do Egito para mostrar aos filhos de Israel que Deus iria agir de maneira milagrosa, inequívoca, naquela retirada deles da terra do Egito para conduzi-los a Israel. Os milagres de Deus, eles são claros. Quando Deus age de forma que o ser humano entenda que aquilo não poderia acontecer por um mero esforço humano, mas que aquilo só poderia acontecer através do poder de Deus, através do milagre de Deus. Você percebe por que as coisas estão mais difíceis? Vocês percebem por que os prognósticos da chamada ciência... Vejam bem, eu não estou colocando nenhuma dúvida na ciência. A dúvida que nós temos é o que o ser humano está fazendo com a ciência. E nós vemos, meus queridos, que as notícias que são anunciadas através dos canais de televisão, vocês já perceberam que quando o apresentador do jornal abre o jornal, ele faz aquela chamada de uma maneira como quem vai comemorar alguma coisa. Esta semana eu vi um âncora de uma rede de televisão abrir um sorriso e dizer: já estamos chegando a quase 300 mil mortos. Isso não é ciência. E isto também não é fazer noticiário. Isto é doutrinação ideológica. A ciência, ela age com o propósito de trazer benefício ao ser humano. Quando há uma conquista, há uma melhora, meus queridos, isto não é celebrado. Mas quando existe uma piora, quando o quadro fica difícil, aí então existe uma forma, uma espécie de comemoração sórdida. A Bíblia Sagrada diz, e daí com razão, que nós não devemos confiar no ser humano, mas que nós precisamos manter e aumentar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. O segundo motivo pelo qual Deus endureceu o coração de Faraó é porque Deus queria deixar claro ao rei Faraó que se imaginava um semideus e colocava-se no lugar de Deus. Deus queria mostrar, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, queria mostrar a Faraó quem é Deus. Se você não conhece quem é Deus, eu quero lhe dizer nesta noite que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que formou você no ventre da sua mãe.
Eu respeito o seu ponto de vista, mas eu preciso lhe afirmar uma coisa: o ser humano é a resposta da criação divina. E Deus queria mostrar a Faraó que Deus é Deus e que Deus jamais perdeu o controle de qualquer situação, inclusive e principalmente no meio do caos. Deus queria provar a Faraó que ele e somente ele é Deus. Se você crê assim, diz aí discretamente, vai: só o Senhor é Deus. Graças a Deus. Quando Moisés desafiou o povo de Deus a saírem do Egito, eles precisavam agora atravessar o Mar Vermelho. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles temeram, pensando que morreriam afogados. Mas daqui a pouco, enquanto a dúvida dominava eles ouvem um grande barulho e percebem que era o exército do rei do Egito, cerca de 600 mil soldados com carros fortemente armados, soldados treinados de maneira especial para a batalha. E o povo de Israel disse: agora não nos bastasse a ameaça do Mar Vermelho, nós vemos atrás de nós os soldados de Faraó que vêm para exterminar conosco. Apressando-se, chegaram a Moisés e disseram: Moisés, o exército de Faraó se aproxima e todos morreremos. E aí Moisés disse a eles: por favor, gente, não temam, porque hoje vocês vão ver que o Senhor é Deus, que o Senhor vai lutar por nós, e sem vocês moverem uma palha, Deus vai nos dar o livramento e vai nos dar a vitória. Deus falou com Moisés e disse: Moisés, ordene ao povo que marchem e entre Mar Vermelho adentro. E Moisés aproximou-se do mar e deu uma ordem, uma palavra de Deus. E quando Moisés profetiza sobre as águas, determina sobre as águas, o povo vê que as águas do Mar Vermelho fazem um grande redemoinho e começa a se abrir milagrosamente. Gente, o Mar Vermelho, ele tem cerca de 6 quilômetros para ser atravessado. Na verdade, o nome dele é Mar Vermelho, mas o lugar onde o povo de Israel atravessou é um lugar muito tranquilo, como se fosse o afluente de um rio. E ali o povo precisava caminhar mar adentro cerca de 6 quilômetros. E quando o povo começou a entrar dentro do Mar Vermelho, havia dentro deles uma expectativa de que agora Deus estava dando a eles a libertação. Mas vejam bem, os senhores, os soldados de Faraó estavam no encalço deles e quase os alcançando. Eles ainda não estavam totalmente livres. Quando eles novamente clamam a Moisés, Moisés clama ao Senhor, e agora o povo já está Mar Vermelho adentro, detalhe, atravessando a pés enxutos. E os soldados de Faraó chegam quase a alcançá-los e entram mar adentro.
E Moisés fala com Deus. E Moisés clama a Deus. E Deus fala: Moisés, acalma o seu coração, porque hoje você verá os carros de Faraó. Hoje você verá os soldados de Faraó sendo todos aniquilados de forma sobrenatural, e eu vou fazer duas coisas: vou aniquilar os inimigos do meu povo e vou trazer libertação ao meu povo. E meus amigos, haja o que houver, se Deus falou, vai acontecer. Haja o que houver, se Deus falou, vai acontecer. Sabe o que Deus diz na sua palavra? Ele diz assim: filhos, acalmem o seu coração, porque eu não lhes deixarei e eu não lhes desampararei. Por favor, me dê a sua atenção. Você precisa crer no Deus Todo-Poderoso. Você precisa crer no Deus da Bíblia. Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Eu sei que em meio aos vendavais, aos temporais da vida, nós temos algumas perdas. Infelizmente, não existe nenhum fenômeno sobrenatural onde não haja nenhuma perda. Mas eu quero dizer a vocês que mesmo diante das perdas, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da situação. Meus amigos, os prognósticos são negativos. Meus amigos, as pessoas estão com muito medo. Nunca se procurou tanto a ciência da psicologia ou a psiquiatria como nos nossos dias. E estas sim são ciências. Nunca vimos um ser humano tão assustado. E aí nós imaginamos aquele milionário, orgulhoso, arrogante, dono de uma empresa com 1.000 empregados, 10.000 empregados, saindo de um hospital, embrulhado em um saco preto, sem nem mesmo ter o direito de fazer uma cerimônia religiosa no seu enterro. Senhoras e senhores, diante de Deus não há ricos e nem pobres. Diante de Deus não há brancos e nem negros. Diante de Deus não há intelectuais, superinteligentes ou pessoas que não têm nenhuma capacidade intelectual desenvolvida. Diante de Deus, todos somos iguais. E vocês sabem como é que a Bíblia Sagrada nos nivelou? São Paulo, o apóstolo, ele disse assim: olha, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram separados da glória de Deus. Eu e você pecamos. E por isso nós precisamos da misericórdia de Deus. Ainda, muitas pessoas, milhares delas, estão presas ao pecado, como o povo de Israel estava presos no Egito. Mas lá no Egito, Deus levantou um libertador chamado Moisés. E nos nossos dias, Deus levantou um libertador que é superior a Moisés. Este libertador, ele diz assim a você e a mim hoje: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este libertador não é um estadista, não é um líder religioso,
não é um líder político. Este libertador, meus queridos, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, em uma simples manjedoura. Ele veio, pagou o preço pelos nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário, mas a cruz não o deteve. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele vive e viverá para sempre. E ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Agora, meu amigo, o seu dinheiro não é suficiente para isso. Você viu? Viu como você está preso? Viu como você está escondido? Viu como todo aquele saldo bancário teu não resolve a situação? Você não pode isolar a sua casa e a sua família? Você não pode. Todos estamos no mesmo ambiente, um ambiente de risco. Você percebe que todos precisamos de Deus? Por que você não se volta para Ele? A palavra de Deus diz assim: prepara-se para encontrares com o Senhor teu Deus. Não tenho dúvidas que o plano de Deus vai se cumprir. E se tudo isso está acontecendo, é porque Deus tem um plano maior e melhor para a sua vida. Venha a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento significa o seguinte: você sentir profunda tristeza, vergonha e renúncia pelo pecado. E você deixar de praticar o pecado. Você converter-se a Jesus significa o seguinte: você está caminhando por uma estrada, de repente descobriu que aquele é o caminho errado. Você deve parar, refletir e voltar atrás e pegar o caminho certo. E aí você me pergunta: mas pastor, qual é a religião certa? Eu vou te dizer: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Sabe aquela frase bonita que a filosofia criou, dizendo: todos os caminhos que levam a Deus são bons? Bonita frase, né? Mas esta frase é uma frase enganosa. Esta frase é uma frase equivocada. Porque o único caminho que nos leva a Deus chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Volte-se para Ele hoje. Se você está me ouvindo aqui em Birigui, você pode sim, durante o dia, vir ao templo para receber o atendimento pastoral e aconselhamento pastoral e receber a oração da fé. Nosso plantão pastoral funciona todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. Mas você pode entrar em contato também com a nossa secretaria. E nós vamos procurar orar e acompanhar você. E se você me ouve numa outra cidade, num outro estado da federação e quem sabe fora do Brasil, aí perto de você, com certeza, existe uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que esteja preocupada com a salvação da sua alma. E ali você pode agregar para servir ao Senhor. É tempo de nos arrepender. É tempo de nos converter. Porque o Senhor de Israel tirou Israel do Egito, fez eles atravessarem o Mar Vermelho e levou-os à terra prometida. Porque houve arrependimento de pecados, confissão de pecados e conversão ao Deus de Israel.
Quero orar por você. Aproxime-se da sua câmera, aí da tela do seu celular, ou da televisão, ou do computador onde você está. Eu quero orar por você. Meu amigo, Deus não o abandonou. Deus não o abandonará. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque apesar de não podermos nos reunir em comunidade para celebrarmos ao Senhor, podemos estar juntos através das redes sociais para comunicar o Evangelho da graça, da salvação. E essas pessoas que me ouvem e me assistem, eu as apresento a Ti, especialmente aqueles que estão revendo e estão confessando os seus pecados e estão tomando uma posição de voltar-se para o Senhor. Recebe-os, perdoa-lhes os seus pecados, escreve estes nomes no livro da vida e prepara-os para o encontro com o noivo. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, o teu povo que gostaria de estar reunidos aqui conosco, como fazemos todas as sextas-feiras, Pai, eles não deixaram de ser igreja, porque a tua palavra diz que a igreja do Senhor se reunia em Atos dos Apóstolos, tanto no templo quanto nas casas. Alcança eles nas casas agora e abençoa-os, fortalece-os na fé. E, Senhor, que a tua graça e provisão seja sobre eles. Esta é a minha oração, no nome sagrado de Jesus Cristo. Digam comigo amém, Jesus. Manifeste-se aí, dá um joinha dizendo amém, Jesus. Escreva isto, escreva para nós termos um feedback da sua companhia. Tá legal? Fique com Deus. Olha, domingo depois de amanhã,